Rafael sempre buscou capturar o extraordinário. Como fotógrafo profissional, ele se especializou em registrar paisagens exóticas e carregadas de história. Seus trabalhos o levaram ao deserto do Saara, às montanhas do Himalaia e agora ao Japão. Durante uma conversa com um colega japonês, ele ouviu falar da Floresta do Sussurro, um lugar tão sombrio quanto misterioso, conhecido por lendas sobre desaparecimentos inexplicáveis. Para ele, era o cenário perfeito. Rafael pesquisou a fundo sobre a floresta antes de embarcar. Descobriu que ela ficava em uma região isolada do Japão e que poucos se arriscavam a explorá-la por completo. Segundo relatos, os que entravam na floresta frequentemente ouviam vozes que os chamavam por nomes, levando-os a se perderem no emaranhado de árvores. Apesar dos avisos, ele sentiu que sua curiosidade e sua câmera poderiam enfrentar qualquer desafio. Chegando ao Japão, alugou um carro e dirigiu horas até uma vila próxima à floresta. Os moradores locais o olharam com desconfiança quando ele perguntou sobre a entrada do local. Uma senhora idosa balançou a cabeça, murmurando algo em japonês que ele não conseguiu entender. Sem se intimidar, Rafael seguiu as coordenadas no GPS até a entrada da floresta, onde estacionou o carro. Diante da trilha que desaparecia entre as árvores densas, Rafael sentiu um leve arrepio percorrer sua espinha. Mas atribuiu aquilo à ansiedade de finalmente estar ali. Preparou seu equipamento, ajustou a câmera no peito e respirou fundo. Uma floresta é só uma floresta, disse a si mesmo antes de dar o primeiro passo rumo ao desconhecido. O silêncio na Floresta do Sussurro era absoluto, quase opressor. Rafael esperava ouvir o som de pássaros ou o farfalhar de pequenos animais entre as folhas, mas a única coisa que preenchia o ar era o eco suave de seus próprios passos. Ele parou por um momento e olhou ao redor, percebendo como as árvores densas bloqueavam a luz do sol, criando um jogo de sombras inquietante. O caminho era pouco visível, marcado por passos esporádicos de aventureiros que haviam arriscado entrar ali antes dele. Rafael caminhava devagar, atento aos detalhes ao seu redor. Pegou sua câmera e começou a registrar a paisagem. Raízes expostas que se entrelaçavam como mãos deformadas, musgo cobrindo os troncos como um véu, e arbustos que pareciam se mover levemente, embora não houvesse vento. Enquanto avançava, ele notou algo que o fez parar. Marcas estranhas entalhadas em uma árvore. Pareciam símbolos antigos ou letras em uma língua que ele não reconhecia. Aproximou-se para tirar uma foto mais de perto, mas ao focar a lente, sentiu como se alguém estivesse o observando. Ele girou rapidamente, mas só encontrou a escuridão da floresta atrás de si. Tentando afastar o desconforto, Rafael continuou andando. A cada passo, o silêncio parecia se tornar mais denso. Ele murmurou para si mesmo, apenas para quebrar a sensação de vazio. Nada demais, só um lugar incomum. Mais à frente, o fotógrafo encontrou algo ainda mais perturbador. Uma fileira de pedras organizadas em um padrão simétrico. No centro delas havia uma pequena boneca feita de palha, com um pedaço de fita vermelha amarrada no pescoço. Ele tirou uma foto e, enquanto verificava a imagem na tela da câmera, percebeu que havia manchas escuras ao redor da boneca, que não estavam visíveis a olho nu. Rafael respirou fundo, tentando manter o foco. Era apenas o começo de sua exploração, mas a floresta já começava a mostrar seus segredos. Ele não sabia, mas aquele seria o último momento de calma que experimentaria antes que o verdadeiro terror começasse. Enquanto caminhava pela floresta, Rafael começou a sentir uma estranha sensação de desconforto, como se algo estivesse mudando ao seu redor. O silêncio, que antes era apenas inquietante, agora parecia mais profundo, quase vivo. Ele olhou para o céu através do dossel de árvores, mas tudo o que viu foi uma escuridão opressiva. O sol parecia estar desaparecendo, mesmo sabendo que ainda era cedo. Foi então que ele ouviu o primeiro som. Um sussurro baixo e arrastado, indistinguível, vindo de algum lugar à sua esquerda. Rafael parou imediatamente, segurando a câmera com força. Ele olhou na direção do som, mas não viu nada além de árvores e sombras. Deve ser minha imaginação, murmurou para si mesmo, tentando acalmar o nervosismo. Mas o sussurro voltou, dessa vez mais perto. Ele não conseguiu entender as palavras, mas tinha certeza de que o som parecia dizer algo.
Como fotógrafo, Rafael sabia que o medo poderia pregar peças na mente. Porém, algo naquele sussurro parecia real demais para ser ignorado. Decidido a continuar, ele começou a andar mais rápido, mas logo ouviu outro som. Passos leves, como se alguém estivesse o seguindo. Ele parou novamente e girou, varrendo a área com o olhar. Nada. O vazio da floresta parecia zombar dele, e o ar ficou pesado, dificultando sua respiração. Rafael pegou a câmera e tirou algumas fotos rápidas do lugar onde achava que os sons estavam vindo. Quando verificou as imagens, um frio percorreu sua espinha. Havia algo na última foto. Uma silhueta indistinta escondida entre as árvores, como se estivesse observando-o. Ele tentou dizer a si mesmo que era apenas uma ilusão de luz e sombra, mas sua mão começou a tremer enquanto segurava a câmera. De repente, o sussurro voltou, agora chamando seu nome claramente. Rafael. Ele congelou. A voz não era familiar, mas soava tão próxima que parecia impossível ignorá-la. Mesmo sem querer, ele murmurou em resposta. Quem está aí? O silêncio retornou, mais intenso do que antes, como se a floresta estivesse segurando a respiração. E foi nesse momento que Rafael percebeu. Não estava sozinho ali dentro. A respiração de Rafael estava pesada, e cada músculo do seu corpo tremia. Ele sabia que precisava manter a calma, mas cada passo que dava parecia piorar a sensação de estar sendo observado. A floresta parecia ter ganhado vida própria. As árvores, antes imóveis, pareciam mudar de posição quando ele desviava o olhar, e o caminho que ele seguia havia desaparecido completamente. Depois de algum tempo andando em círculos, Rafael reconheceu um tronco caído que já tinha passado antes. Ele tentou marcar o chão com pedras para evitar repetir o erro, mas ao retornar para o mesmo local minutos depois, as pedras haviam desaparecido. O medo começou a tomar conta de sua mente. Ele checou o GPS novamente, mas o aparelho estava sem sinal. Nem mesmo o relógio de pulso parecia funcionar corretamente. Isso não faz sentido, murmurou tentando controlar o pavor crescente. Enquanto caminhava mais fundo na floresta, ele começou a encontrar objetos estranhos no chão. Uma mochila rasgada, um sapato coberto de lama e, o mais perturbador, um pedaço de papel amassado preso a uma árvore. Ele o pegou e viu que continha uma mensagem escrita em japonês. Usando seu celular para traduzir, conseguiu decifrar apenas uma palavra: saia. Rafael tentou seguir em frente, mas a floresta parecia conspirar contra ele. As sombras das árvores se alongavam, criando formas bizarras que pareciam se mover sozinhas. Ele ouvia sons ao longe, risos abafados, sussurros e até algo que soava como passos pesados esmagando folhas. Após horas de caminhada, ele finalmente encontrou algo que parecia uma trilha, mas ao segui-la, deu de cara com uma fileira de pedras dispostas em círculo. No centro estava o mesmo altar que ele tinha visto antes, com a boneca de palha agora deitada no chão, sua fita vermelha amarrada em um nó mais apertado. Rafael sentiu o coração acelerar. Como ele havia voltado para o mesmo lugar sem perceber. O desespero aumentou quando ele ouviu passos claros atrás de si. Virando-se rapidamente, não viu nada além das sombras. Mas o som continuou, aproximando-se cada vez mais. Ele começou a correr, ignorando o fato de que não sabia para onde estava indo. O cansaço o venceu, e ele parou, ofegante, com as mãos nos joelhos. Foi então que ele percebeu que não havia mais som algum. O silêncio havia retornado, denso e sufocante. Mas agora, ele sabia que não estava perdido apenas na floresta. Ele estava preso em algo maior, algo que o queria ali. Rafael acordou com o rosto contra o chão frio da floresta. A luz do sol penetrava fracamente pelas copas das árvores e o silêncio opressivo havia desaparecido. Ele se levantou devagar, com o corpo dolorido e a mente atordoada. Tudo parecia um borrão. Ele olhou ao redor e percebeu que estava de volta à entrada da floresta, onde havia estacionado seu carro. A câmera ainda estava pendurada em seu pescoço, mas algo estava errado. Ao ligá-la, todas as fotos estavam corrompidas, exceto uma, a imagem final da figura sombria. Apesar de borrada, era nítido que o ser estava gritando, como se tivesse sido capturado no momento de sua derrota. Rafael sentiu um alívio temporário.
Mas enquanto entrava no carro e se preparava para partir, notou algo estranho no retrovisor. Por um breve instante, viu a silhueta da figura sombria ao longe, entre as árvores. Ele pisou no acelerador sem olhar para trás. Mesmo longe da floresta, as noites nunca mais foram as mesmas. Rafael ouvia sussurros no silêncio e via sombras onde não deveriam existir. Ele sabia que havia escapado, mas algo tinha vindo com ele. A floresta do sussurro nunca deixava seus visitantes partirem completamente.